Hoje eu vou falar sobre o caderno personalizado, que algumas pessoas chamam de planner de professor. E ele tem uma diferença de caderno personalizado, porque muitas vezes quando a gente procura um caderno personalizado, ele vem só a capa personalizada e o miolo é um miolo padrão. Então esse ele foi planejado, tem vários modelos, vou mostrar vários temas. Foi planejado de acordo com a necessidade de cada professor. Então esse do tema da Alice. Todos eles têm um espaço para dados pessoais no começo, um calendário anual com espaço para observações, uma legenda. Essa legenda ela pode ser usada tanto no planejamento quanto no registro. Um espaço de planejamento anual. Uma listagem de crianças, pensando que geralmente as turmas têm 25, mas às vezes algumas saem no começo durante o ano, então tem um espaço para registrar 30 sem se preocupar em apagar onde vai escrever. Tem um espaço para aniversariantes, contatos importantes, que seriam mais para contatos das professoras da sala no período oposto, corpo diretivo, e logo em seguida os contatos de cada família, de cada criança. Então, como são 30 crianças, essas folhas se repetem 15 vezes, para caber as 30 que estão na listagem. Logo em seguida tem um controle de material. Na primeira coluna dá para escrever o material e o número de cada criança para dar um ok. Se trouxe, se não trouxe, assim, no meio do ano, se precisar algum material, consegue solicitar para as famílias que não trouxeram. Na folha seguinte tem uma arrecadação da PP. Em alguns lugares a PP é chamada de APM, né, que é a Associação de Pais e Mestres, ou Associação de Pais e Professores, também com a numeração das crianças de acordo com aquela primeira listagem e os meses do ano. E aqui em algumas instituições, como a prefeitura não fornece água mineral, então é feita uma arrecadação de água das bombonas e também um controle. Depois tem uma lista de ideias, lista de filmes, de músicas, de livros. E aqui começa o planejamento mensal, sempre com uma frase, a imagem se repete no calendário seguinte. Aqui dá de fazer, nesses quadradinhos, dá de escrever o planejamento mensal, então dá de visualizar eventos que tenham na instituição, ou propostas mesmo pedagógicas. Logo em seguida tem um espaço para anotações de reuniões, como geralmente é uma reunião pedagógica por mês. E em seguida uma lista de fazer este mês o desejo do mês. Esses quadradinhos é para dar um ok, um check-in, né, de acordo com a listagem. Essa professora, ela pediu que esse planejamento fosse feito assim, uma folha de planejamento semanal, então ele tem 2 linhas para a atividade que vai ser programada e embaixo o espaço dos objetivos da semana inteira. Logo em seguida tem uma folha de registro para a hora atividade e por fim tem uma folha de registro. Então esse daqui ele contempla 3 folhas para cada semana. Essa de planejamento mensal, a da hora atividade e a do registro semanal. Elas se repetem de acordo com a quantidade de semanas que tem naquele mês. Mais para o final do mês, a gente encontra uma autoavaliação, para que a pessoa possa fazer sua reflexão, né, sobre a sua prática, e um espaço de anotações. Assim vai repetindo a cada mês. De acordo com o tema que foi solicitado, as cores, dá para fazer outras opções de planejamento. Essa professora aqui, ela pediu do tema do sítio. Só que o planejamento dela passou das 3 folhas. Então o que aconteceu? Ficou muito espesso para poder carregar o ano inteiro, para poder folhear, então foi sugerido pela gráfica que a gente fizesse 2 cadernos. Vou tirar esse daqui para não atrapalhar. Então, esse tem o do primeiro semestre e esse do segundo semestre. O começo dele é todo igual, sempre de acordo com a temática, né? Vai mudando as cores de acordo com a preferência da pessoa, os espaços do registro. E o que muda, além da temática e dos desenhos, das ilustrações, é o planejamento que cada pessoa faz de acordo com a sua necessidade. Essa professora, diferentemente daquela que usa 2 linhas, essa ela preferiu 5 linhas por dia. Tem o espaço do tema
E aí, ao invés de deixar o espaço do registro da rotatividade, ela pediu que fosse 3 folhas de registro semanal. Então, cada professor tem a sua maneira de planejar, não existe uma maneira correta. Então, esse é o lado bom do planejamento personalizado, ele contempla essas diferenças. E o segundo caderno, ele tem a folha de abertura e começa em agosto, que seria o segundo semestre. O resto são partes iguais do outro. Esse outro aqui é de uma outra professora. Ele tem o tema de sorvetes e verão. Também tem as mesmas partes. Essa professora ela pediu um diferencial. Como tem uma arrecadação da APP que vai para a sala, uma porcentagem, ela pediu para que fosse incluso uma folha de controle dos valores que ficam na sala, porque precisa prestar conta desses valores no final do ano. Então já tem um controle ali que vai fazendo aos pouquinhos a cada mês para não precisar acumular e fazer tudo desesperadamente no final do ano. Então o restante dela também segue igual até chegar no mês, igual não, né? De acordo com a temática. Quando chega aqui o planejamento diário dela. Diferente dos outros dois, essa professora ela prefere planejar a semana dela com objetivos, justificativas, momentos e recursos. E aí ela pediu um espaço para registrar semanalmente, parecido com aquele do sítio, só que esse é para registro com 5 linhas por semana. E além disso, uma folha semanal, que aqui nessa daqui ela compartilhou que ela registra daquilo que ela planejou, o que ela conseguiu realizar na prática dela durante a semana. Então, segue também sempre essas 3 folhas. Além desse modelo, tem esse outro. Esse foi o bebê da família, porque foi a partir dele que surgiu a ideia de personalizar os cadernos de uma pessoa muito amiga, muito próxima, que ela adora o Chaves. Então, foi a partir desse tema que a gente foi planejando a possibilidade de fazer os planejamentos. Então, também segue a mesma sequência, só que esse ele fica mais enxuto ainda, porque ela não quer deixar um espaço aqui para registrar a prática, ela só quer planejar nesse caderno, né? Então, o espaço que ela vai usar são sempre essas folhas, uma folha por semana. Então, para quem planeja em apenas 2 linhas, dá de planejar nas 2 primeiras e registrar nas 3 últimas. Então, é uma organização pessoal. Então, fica o planejamento e o registro daquilo que foi planejado, o que se conseguiu realizar. Todos esses cadernos, eles foram feitos para professoras. E aí, a gente recebeu um pedido de uma diretora para personalizar. Antes de falar desse, eu quero dizer que essas folhas elas são plastificadas no estilo de plastificação como nossa carteira de identidade, para quem, né, não tem acesso para tocar para perceber. Então ela ao mesmo tempo ela é resistente e flexível. Então sempre a de trás também é encadernada, né, para que tenha uma resistência. E o papel, geralmente o papel que a gente costuma usar, o A4, ele é 75 gramas. E esse daqui, ele é 2 gramas maior, né? Tem o de 90 depois, e esse aqui é de 120. Esse do Chaves, ele foi feito em 170, né? Ele parece mais um papel fotográfico. E esse daqui, os outros todos são em papel 120. Esse é o tamanho A4 e também tem a possibilidade de fazer tamanho agenda, o A5. Depois no final eu vou mostrar para vocês. Esse daqui foi feito para uma pessoa que atualmente ela está na direção. Então, algumas questões principais lá do começo, que é mais de sala de aula, ela não precisa nessa realidade atual dela. Então, ficou mais enxuto a parte da frente. E esse tema do Totoro, ele ficou mais verde, esse meio estilo Chaves também, que está esverdeado. Então, esse é o planejamento dela semanal, também é um pouco do modelo do Chaves, né, com um outro fundo, né. E, além disso, teve um diferencial nesse também.
como essa pessoa gosta muito de fazer rascunho, ela pediu para que no final a gente colocasse algumas páginas a mais só para rascunho. Então a gente deixou a primeira com anotações e a pedido dela as seguintes foram em preto, né? Então, e aí por fim eu quero mostrar a comparação do tamanho, que todos esses que eu mostrei até agora eles são A4. E tem a possibilidade de fazer agenda, que eu já mostrei no outro vídeo. As agendas a gente faz em A5. Então é metade de um A4. Essa dá de comparar, né? Se for fazer, ó, dá 2. Quando abre também fica, né? Essas agendas tem no outro vídeo. E é isso. Esses são os temas: Totoro, Turma do Chaves, Sorvetes ou Verão, a Turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo e Alice no País das Maravilhas. Por hoje são esses modelos que eu queria compartilhar com vocês.